que estão aqui, aos que vão falar da parte de investimento em si. Como realmente eu tenho um compromisso já, eu estou na semana dos 20, eu estou no desafio de 21 dias que a gente está fazendo de liberdade financeira, então as lives são todos os dias às 20h57 exatamente. Por isso eu não vou poder ficar com vocês até o final, mas então logo esse desafio termine, Ricardo, pode contar comigo para o que for preciso, tá? O que eu queria colocar para os colegas aqui, até para situar vocês, né? Principalmente aqueles que estão atuando, né? E que não têm ainda a vivência do mercado de investimentos e tal, ou até os que já têm. Situar vocês no que está sendo essa crise, para que vocês possam absorver bem melhor aí, talvez compreender muito do que vai ser dito antes, né? Primeira coisa é o seguinte, crises sempre existiram e sempre existirão. Isso é fato, tá, pessoal? Essa crise começou, a gente não sabe se está no máximo, se não está, mas em algum momento ela vai terminar, vai deixar um legado bom e um legado ruim, mas ela vai terminar. O que essa crise tem de diferente das demais, e eu já tive o privilégio de passar por 3 crises, sendo uma delas grande, que foi a do mercado americano em 2008, o subprime, é que essa crise, ou os eventos relacionados a essa crise, na parte financeira, impactaram diretamente a produção e o consumo. Isso não é algo comum que a gente vê nas crises. Geralmente ela afeta uma das pontas da cadeia produtiva, mas essa afetou as duas, porque as pessoas não estão podendo trabalhar e, ao mesmo tempo, não estão podendo consumir. Então, talvez por isso o impacto dela esteja sendo tão grande, aí, principalmente no mercado financeiro e em várias esferas. A outra coisa é que essa crise está mostrando para nós, médicos, o quanto a nossa remuneração é vulnerável se ela for feita da forma que a gente está reproduzindo, né? Então, é muito importante os colegas atentarem para isso. Quem achava que o diploma de médico, o mesmo diploma de residente, o consultório, estava tudo bem, viu o quanto é vulnerável isso tudo e o quanto é vulnerável depender apenas de uma fonte de renda. Isso é muito importante. Acho que a lição principal que a gente está aprendendo com essa crise, eu pelo menos, né, de já ter vivenciado outras, é assim, não dá para depender só do consultório, não dá para depender só de plantão, não dá para depender só do assistencialismo médico, tá? A gente viu o quanto que isso tudo é vulnerável agora, essa crise está mostrando. Então, independentemente do que vai acontecer, eu acho que essa crise é uma oportunidade muito grande para nós nos reinventarmos como profissionais. Começarmos a pensar fora da caixinha, começarmos a pensar em criar fontes de renda, e aí o mercado financeiro é um manancial para isso, né? Não só o mercado financeiro, mas tem várias outras fontes aí, para que a gente mude o nosso paradigma, e médico só tem que ser médico. Ele tem que ser médico, sim, ele tem que ser um bom médico, mas ele não pode depender só disso para ter uma vida financeira saudável, para ter tranquilidade. Então, eu queria deixar esse recado para vocês, dizer para vocês que a era de ser apenas bom tecnicamente já passou há muito tempo e que hoje a gente tem que buscar novos conhecimentos. E dentre eles, finanças, porque finança gera para nós renda passiva, renda que não depende do nosso trabalho. Então, para muitos colegas hoje, isso está sendo um impacto muito forte, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, espero que vocês aproveitem o evento, absorvam o que puderem e, principalmente, coloquem em prática o aprendizado. E que essa crise sirva para que a gente desperte para o mundo, pare de pensar só na medicina em si, né? E comece a buscar outras fontes de renda, tá bom? Esse é o meu recado para vocês. E desejo muito Beleza. sucesso a todos. Beleza, obrigado, Francinaldo. Bom, agora eu tenho o prazer aí, eu vou passar a palavra para o Robson e para o Jonathan, e depois voltamos aí, eu e o Cláudio. O Cláudio seguramente vai fazer uma moderação e vai complementar bastante essa aula de hoje. Eu já gostaria de falar que a questão de perguntas, nós temos aí o nosso bate-papo, então pode anotar no bate-papo e depois no final, se a gente tiver um número razoável ainda na sala, a gente pode abrir aí o áudio para que as pessoas possam também interagir de alguma forma. Mas agora
a gente mantém aí somente os palestrantes mesmo, para que não crie, inclusive, nenhuma microfonia, nada. Eu gostaria de apresentar aí o Robson Freitas e o Jonathan de Carlos. Eles são assessores de investimento do escritório da WIT aqui em Ribeirão. A WIT é um escritório especializado em mercado financeiro, abriu em março do ano passado, e eles são atrelados aí a uma sucursal da XP, e os dois têm bastante experiência aí com o mercado financeiro. Então, passo a palavra ao Jonathan e ao Robson, e fiquem tranquilos aí, vamos aproveitar a palestra deles. Legal, doutor. Obrigado mais uma vez. Obrigado ao Francinaldo pelo comentário inicial, doutor Ricardo, doutor Cláudio. Gostaria de começar aqui agradecendo a todo mundo que está na sala conosco hoje, e vamos aproveitar mesmo. Acho que a ideia é contribuir aqui, compartilhar um pouco de conhecimento da nossa visão em relação ao mercado. E eu começo falando um pouquinho da minha pessoa, para que vocês possam conhecer. Eu estou no mercado financeiro aí há pelo menos 18 anos. Me especializei na área dentro desse período, onde atuei em algumas instituições na área de investimentos, e desde o ano passado, como o doutor colocou, eu estou junto com o Robson na WIT. Tá? E aí a gente trouxe hoje alguma coisa para vocês da WIT também, tá? Para que vocês conheçam a WIT. A WIT, ela deu início às suas atividades já há 10 anos, é um escritório que está presente em Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. A WIT, ela nasceu de um family office de 2 famílias, a família Zac e a família Baldan, aqui da região de Matão, interior de São Paulo, para quem conhece. E diante desse desenvolvimento do family office, eles começaram a receber muitas demandas de amigos, de família, e esse conceito, eles resolveram abrir as portas disso para o mercado, né? Então, hoje a WIT, ela tem não só o escritório de investimento, né, que é o WIT Invest, que nós somos no escritório credenciado da XP Investimentos, mas como nós temos mais 5 outros serviços ou 5 outras empresas que são interdependentes e que estão ali numa estrutura de gestão de patrimônio, ou seja, nós tomamos conta do patrimônio do nosso cliente de uma maneira global, de uma maneira integrada, com seguros, com câmbio, com desenvolvimento de produtos, com imóveis, né? Então, nós damos assessoria em todos esses segmentos e com especialistas em cada um deles. Então, eu e o Robson, nós estamos presentes aqui somente na WIT Invest, mas nós temos pessoas especialistas em cada uma dessas áreas para dar a melhor assessoria, combinando todo esse serviço, tá? Bom, entrando aqui um pouquinho mais no assunto, né, e acho que a deixa do Francinaldo foi excelente. Crises acontecem e fazem parte do nosso calendário aí, do nosso dia a dia no mercado. Então, nós resolvemos trazer aqui algumas informações a respeito dessas crises, só para que vocês realmente tenham ideia, né? Eu acabei passando nesse período aí por pelo menos 2 ou 3 delas, se eu olhar aqui talvez um pouco mais, mas é importante, depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito do nosso comportamento em relação a essas crises. Eu acho que isso é um outro ponto muito importante da gente englobar aqui, mas é bacana que a gente olhe essa tabela que eu estou compartilhando com vocês aqui, e aí, trazendo de um ciclo do plano real para cá, e acho que, só fazendo um adendo aqui, falar também desse cenário atual e não fazer aí uma retrospectiva de tudo que a gente já viveu não faz muito sentido. Então, é super importante a gente começar lá de trás realmente. Então, em 94 aí, a gente teve a crise no México, né, representando uma queda nas bolsas aí no mercado financeiro por volta de 60%, crise na Ásia, na Rússia, uma crise cambial depois no Brasil em 99, aí tivemos com os ferimentos da Torre Gêmeas, ou seja, o atentado terrorista em 11 de setembro, causou muitas perdas também aí, claro que em menor expressividade, mas não deixou de trazer
a desconfiança para o mercado e a insegurança para o mercado. Depois, no ano seguinte, nós tivemos um grande fator, que foi a eleição, né, a gente coloca aqui como a eleição do Lula, e tinha muita desconfiança em relação a isso, qual seria o comportamento, como seria a gestão, quais seriam os caminhos adotados, se a gente, como é que ia ser o comportamento de esquerda nessa democracia. Então, tudo isso gerou uma grande dúvida, a gente teve uma queda expressiva aí no mercado, em torno de 40%. E aí, passamos um longo período, né, de 2002 até 2008, foram 6 anos aí, 6 anos de bonança, o mercado reagindo muito bem. Eu me recordo de uma página da revista The Economist, em 2006 ou 2007, não me recordo agora exatamente, onde o Cristo Redentor decolava, né, e a gente achando que o Brasil, achando e acreditando ao mesmo tempo que o Brasil, naquele momento, fosse decolar. E aí veio a crise do subprime, né, a crise imobiliária nos Estados Unidos, onde a alavancagem ali acabou trazendo muita desconfiança e muita volatilidade para o mercado. Então, nós tivemos aí essa crise em torno de 60% pelo menos aí de queda naquele momento. E aí eu aproveito para falar um pouquinho disso, né, dessa volatilidade, né? Então, volatilidade é importante a gente conhecer esse conceito e trazer isso aí, porque é uma medida de risco, né, a volatilidade, e ao mesmo tempo a gente observa isso, poxa, quantos preços de determinado ativo oscilam em determinado espaço de tempo, né? Quanto maiores eles são num curto espaço de tempo, mais eles vão trazer informações para a gente da situação do mercado, né? Não diferente disso, logo depois nós passamos aí por uma gestão Lula-Dilma, e aí a gente, o endividamento público, uma série de coisas crescendo demais, onde tivemos um outro fato muito relevante, que foi o impeachment, né, da Dilma. E logo depois que o Temer assumiu, nós tivemos aí o Joesley Day, né? Ou seja, aquela conversa do Joesley, que foi o que marcou realmente a posição do Temer no poder. Então, isso também acabou trazendo uma série de volatilidades. Um ano depois, praticamente exatamente um ano depois, a greve dos caminhoneiros, né? Onde por um entendimento e sem querer abordar muito no detalhe esses pontos, o que nós tivemos foi um incentivo muito grande desde 2009 na retomada com crédito, né, que de fato nós não tivemos uma evolução no capital das pessoas de fato, ou seja, no poder aquisitivo, em salários, nós não tivemos um desenvolvimento profissional. E com isso, muitos financiamentos de frota de caminhão, empresas se desenvolvendo na base de financiamentos, e a demanda, de fato, por todo esse frete, vamos assim dizer, desenvolveu aí a greve dos caminhoneiros, e isso resultou em todo aquele impacto que nós tivemos aí durante um período de 4 meses também, né? E passado um ano, praticamente 2, da última crise, ou do último impacto que nós tivemos, aparece aí o nosso inimigo invisível, e acredito que nenhum de nós aqui presentes tivemos uma experiência dessa, somente nos livros de história, né, quando líamos, na verdade, sobre varíola e outras epidemias, né, e de repente surge o coronavírus, né? Então, algo que veio desde o final do ano de 2019 na China e se desenvolveu aí globalmente nos outros mercados. E aí eu aproveito aqui também para fazer um adendo a respeito do nosso comportamento, né? Porque, poxa, nós temos todos esses dados, todas essas informações, e eu costumo dizer que a história não se repete, mas ela rima.
né? Então, quando eu falo disso, principalmente em finanças comportamentais, que é um ponto que eu gosto muito e procuro me especializar muito nesse tema, porque eu acredito que isso agrega demais, tá? Quando eu falo de heurística, eu estou falando de atalhos mentais, né? Ou seja, qual é a maior dificuldade que não só o brasileiro, mas o investidor, de um modo geral, tem? A tomada de decisão, né? Todas as vezes eu tenho certeza que todos aqui, em algum momento, independente se é uma decisão de investimento, se é uma decisão básica até do caminho que eu vou tomar para ir para o meu trabalho, para o consultório, eu tenho que decidir alguma coisa e tomar decisões. Se você quiser tirar o ser humano da zona de conforto, é deixar ele para tomar uma decisão. Então, acho que isso impacta demais nessa relação. Então, é importante a gente observar e aprender com isso, né? Então, quando eu falo que a história não se repete, mas ela rima, é porque, diante de todas essas informações que nós temos aqui, nós temos que, de fato, observar o quê? O nosso comportamento, que essas informações, de fato, nos traz diante dessas informações, né? Então, assim, como eu me comporto, né? Poxa, eu sei que existe volatilidade, eu sei que as crises acontecem, como eu me comporto em relação a ela. Então, assim, alguns atalhos mentais acabam nos derrubando nessa hora, né? Eu gosto de reforçar, por exemplo, um atalho mental que é o da disponibilidade, e o atalho mental da disponibilidade, o que ele me traz? Ele me traz a informação, né? Aquilo que está vivo no noticiário, aquilo que está ali o tempo inteiro, a notícia que eu leio, como eu leio essa notícia, né? Que tipo de informação eu tenho. Então, só de eu saber que existem esses atalhos mentais, já é uma forma de proteção, tá? Ou seja, opa, será que eu estou tomando a melhor decisão? Alguns especialistas dizem que a gente não deve nem tomar decisões com sono e nem com fome, inclusive, tá? Só para descontrair aqui um pouquinho. Exatamente por quê? Porque isso acaba inibindo um pouco, né, o nosso cognitivo ali e faz com que a gente muitas vezes contribua para que a gente tome decisões erradas. Mas o viés da disponibilidade é isso, né? É como eu me comporto em relação àquilo que eu tenho disponível. Eu fiz uma tese de pós-graduação onde, a respeito deste viés, inclusive, eu coloquei uma pergunta a respeito de da queda de um avião, de um trecho onde eu faria uma viagem no dia seguinte, ou a pessoa questionada faria aquela viagem, aquele trecho no dia seguinte, se diante do acidente que ela teve, que aconteceu, se ela tomaria a decisão de continuar e pegar o avião naquela rota, aquele mesmo trecho, o mesmo voo, né? Porque geralmente as notícias são assim, cai o voo XY5520, né? Então, assim, tem algumas referências em relação a isso. Então, se as pessoas... E 45% das pessoas questionadas não cancelariam a viagem em relação a isso, né? E se a gente observar todos os dados, quando acontece um acidente desse, e raríssimas vezes acontece, né? Acontece milhões de vezes mais acidentes de carro, nós estamos dentro dos nossos todos os dias, aumenta demais toda a atenção em relação à revisão das aeronaves, as revisões, os cuidados, os procedimentos, né? Então, ou seja, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então, trazer esse ponto, trazer essa questão da heurística, armadilha de confirmação, né, um outro viés que a gente percebe no cotidiano, as pessoas, o ser humano, principalmente quando elas querem fazer alguma coisa, elas procuram informações que corroboram com isso, né? Então, elas buscam, de fato, notícias, exemplos, pessoas que vão falar aquilo que ela quer ouvir, e não, de fato, aquilo que seria o mais pertinente para aquele momento, para que auxiliasse, de fato, nas decisões de investimento, né? Eu costumo, quando eu falo disso,
também trazer o exemplo que, poxa, só chegar à Copa do Mundo, nós temos 210 milhões de técnicos da seleção brasileira, né? Todo mundo levaria o jogador X, o jogador Y, porque ele é melhor, porque ele é aquilo, porque ele é aquilo, né? Então, assim, a gente procura sempre buscar aquilo que de fato confirma isso. E o efeito manada, né? E o efeito manada também traz um outro ponto muito interessante, que a gente acaba reagindo conforme o meio onde a gente vive. E isso também é um outro ponto extremamente importante. Ou seja, se está todo mundo saindo da bolsa, eu vou sair também. Né? Se está todo mundo comprando determinado ativo ou entrando em determinado fundo, eu vou comprar também. Né? E a gente costuma dizer, e a gente gosta, não só na WIT, mas eu e o Robson, nós já trabalhamos juntos aí há muitos anos, eu posso colocar assim, mais de 10. Chega. E a gente fala que, assim, nessa hora, né, a gente não pode seguir a capa de determinado jornal. Poxa, se determinado jornal falou, poxa, a bolsa está subindo 60%, corre dela. Né? É mais ou menos isso. Então, assim, trazendo para o lado mais cultural, vamos assim dizer, do que estão nos livros, né? Vamos ser pessimistas quando estão todos otimistas e vamos ser otimistas quando todos estão sendo pessimistas. Né? Então, saber um pouco mais sobre finanças comportamentais, buscar a respeito disso, auxilia demais na tomada de decisão. E é claro, né, como vocês, e aí eu coloco vocês aqui exatamente porque, né, estamos aqui talvez com pessoas mais da área médica, o que é importante é sempre buscar o auxílio, né, não se automedicar. Né? Então, assim, acho que é super importante bater um papo conosco, por exemplo, né, comigo, com o Robson, ou com quem estiver próximo a vocês aí, que entenda disso. Eu até vou citar aqui o Leandro Carnal, quem viu sábado a entrevista dele na CNN, e o Francinaldo também colocou isso no começo, no recado dele, que assim, todos nós somos especialistas, né, mas cada um tem que tomar conta da tua área. Né, e quando a gente fala principalmente de medicina, o Leandro Carnal citou um exemplo muito bacana, que a gente tem que, né, fazer movimentos e expressões bovinas, né? Né? Escuta o outro e concorda, porque a gente não sabe de tudo, mas é importante a gente procurar pessoas que possam nos auxiliar para isso. Então, não só dentro da WIT, mas no dia a dia, o que a gente procura levar é um serviço de qualidade em relação a isso. E acho que falar de finanças comportamentais traduz muito isso, traduz muito essa questão de como a gente analisa investimento. Né? Acho que não é só por números, cada um tem os seus objetivos, o mesmo remédio pode não funcionar para algumas pessoas, né? Então, assim, no mercado financeiro isso também é fato, né? Então a gente procura dar um atendimento personalizado, individual. Então, falar de finanças comportamentais nessa hora também traz aí toda uma importância num planejamento financeiro, numa estrutura dessa. Então, por isso que a gente e eu quis trazer um pouquinho aqui do que finanças comportamentais, e, poxa, a internet está aí também, tem bastante coisa interessante para ler a respeito disso, quem quiser procurar, ajuda bastante a compreender isso e vai ver que faz todo sentido na tomada de decisão de investimento, tá? Então, isso é bem bacana. Dando continuidade aqui nessa apresentação, olha só que interessante, e aí isso casa bem com aquilo que eu falei, que a história não se repete, mas ela rima. Quando a gente olha as principais crises, desde 95, aqui no caso ali, na crise do México, 94, 95, a gente observa que em vermelho esse gráfico nos mostra realmente o número da queda do Ibovespa em relação a esses acontecimentos. E eu tenho certeza que muitas pessoas, como hoje ainda acontece, que estavam posicionadas, que estavam ali com seus investimentos em renda variável, quando sofreram, por exemplo, em 95 uma queda de 50%, ou em 2008 uma queda de 60%,
assim, se assustaram e saíram, e a experiência que eu tenho, né, que é aquele velho ditado, né, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Muitas pessoas saíram e não voltaram mais para a renda variável. Mas o que é importante é que a gente aprenda com esses dados e observe o comportamento. Olha como a Bolsa retornou em um ano, que é o que o gráfico amarelo nos mostra, em 2 anos, o que a Bolsa voltou, que é o gráfico em verde, a barra em verde nos mostra. Então, ou seja, os reflexos de uma crise, os reflexos de um momento de volatilidade, é claro que trazem uma série de incertezas, uma série de informações, mas tomar decisões pela emoção naquele momento é a pior decisão, né? Então, de novo, entra finanças comportamentais aqui. Por quê? Porque muitas vezes eu estou reagindo pela emoção, né? Eu estou vendo o meu capital diminuir, eu estou vendo o preço dos meus ativos, aquela reserva suada, poxa, demorei para guardar tudo isso e ela acabou consumindo boa parte de algo que eu não tenho controle, né? Então, isso, de certa forma, é muito ruim. E a gente observa que nós tivemos excelentes recuperações. Por quê? Porque não dá para a gente colocar aqui, por exemplo, na crise de 2008, que talvez mais pessoas observaram aqui, de uma queda de 60% para no primeiro ano uma recuperação de 115%, eu estou falando de uma recuperação de 175%. Né? Ou seja, eu tive que retornar aos 60% e ganhar 115%. E no segundo ano, eu estou falando numa recuperação de 200% do meu capital. Ou seja, onde eu tive a recuperação dos 60% e partindo do ponto zero, 140% de ganho. Então, isso, de certa forma, é extremamente expressivo. Ou seja, quando a gente fala que bolsa a médio e longo prazo, né? Bolsa é um investimento de longo prazo, é isso, né? Dentro de um planejamento financeiro equilibrado, nós temos que destinar parte do nosso capital para isso, né? O grande mal disso, de fato, é a concentração, né? A gente não pode concentrar em nada, não dá para concentrar no imóvel, não dá para concentrar no mercado financeiro, acho que tudo é diversificação, né? E aqui faz todo sentido também. E aqui eu trago algumas informações já a respeito desta crise, né? Porque é uma incógnita falar de futuro, né? Por quê? Porque no exercício de futurologia não dá para ter números exatos e nem uma ideia exata do que vai acontecer, mas diante de algumas informações a gente pode ter uma noção do que a gente pode interpretar. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o impacto num curto espaço de tempo dessa crise que iniciou aí para a gente no início de março, a gente percebe vários setores da economia sendo impactados de uma forma muito agressiva, né? E que, assim, a gente ainda não tinha visto. De novo, vou citar o nome do Dr. Francinaldo aqui, é algo que veio e impactou direto no consumo, algo que não tinha acontecido ainda em diversas crises. Mas por quê? Porque todas as outras crises a gente tinha um culpado, né? Essa crise não tem um culpado, essa crise é o coronavírus e aí afeta todo mundo de uma forma geral. Então a gente olha aqui o impacto disso desde o dia 1º de março, nas primeiras semanas de março, né, bares e restaurantes aí com uma queda de 48% no seu segmento, materiais de construção um pouco menos, até por uma questão de serviços essenciais, né, então eles não pararam de funcionar, a própria construção civil não deixou de atuar nesse período, então a demanda para esse tipo de produto, de certa forma, foi constante, mas de qualquer forma impactou de alguma maneira também. Aqui, nesse segundo ponto, turismo e transporte, como de longe um dos mais afetados, né, sem dúvida nenhuma. O setor de turismo é muito impactado, né, se a gente isolar só o turismo,
tenho certeza que esse impacto aí de 66% deve Muito ser maior. um pouco maior. E o setor de transporte também. Menor, né? O setor de transporte bem menor, que eu acho que é o que dá uma leveza aí, porque, né, caminhão não parou, logística, de certa forma, não parou, exatamente diante da necessidade. Autopeças e serviços. Aí, naturalmente, né, as pessoas deixando de circular, isso acaba acontecendo também uma queda, e esse tipo de serviço também foi impactado. Bens não duráveis, né, de certa forma também acabou tendo um impacto maior aí dentro desse período. Vestuário com 57% natural, as pessoas não saindo, shopping centers fechados, o próprio comércio, de uma maneira geral, fechado, em alguns lugares de maneira até excessiva, né? Em alguns lugares os casos estão bem controlados. Acho que o Brasil deveria ter se preparado de uma maneira melhor para ter ainda uma constância em alguns segmentos, em alguns setores, né? Mas de certa forma impactou. A gente ainda, por mais que a gente compre coisas pela internet, falando de vestuário, por exemplo, nem tudo a gente faz ainda via internet, né? Alguma coisa ainda a gente gosta de estar presente, isso com certeza impactou bastante. Postos de gasolina, sem dúvida nenhuma, sofreram, lógico, o ritmo da atividade no dia a dia diminuiu demais, né? Eu vou dar o meu exemplo aqui, eu não abasteço o meu carro faz um mês, então, ou seja, de certa forma acaba impactando, a gente não leva mais filhos na escola, né? Não busca, então, ou seja, o ritmo diminuiu bastante. Fora alguns outros impactos que o Robson até vai trazer aí a respeito do petróleo, alguma coisa assim. Drogarias e farmácias, sem dúvida nenhuma, manteve a sua atividade aí no campo positivo, que é, né, normal, as pessoas continuam mantendo os seus tratamentos, e aí vocês aí são mais especialistas do que a gente para falar, até para interpretar esses números, né? Então, é um dado bom, mas é um dado ruim, né, Jonathan? Perfeito. Ele é positivo, mas poderia ser até mais negativo. Essa é a verdade. Mas... Exato. Hipermercados e supermercados, sem dúvida, vão crescer e cresceram. A gente teve aquela correria para os mercados no início da crise, todo mundo estocando produto, né? A gente até brincava tempos atrás, e a gente falava do comportamento do brasileiro, e ele se refletiu nessa hora, né? O brasileiro, ele não tem muito essa consciência, até por inexperiência, acho que a gente não viveu nada em relação à pandemia e nem à guerra, alguma coisa que exigisse da gente algum plano de ação para ficar dentro de casa, né? Então, o brasileiro reagiu, talvez, da maneira que ele achasse melhor. Poxa, eu vou estocar, né? E aí isso acabou trazendo um lado positivo. Com certeza, devido ao impacto e à incerteza, móveis, eletrodomésticos, lojas de departamento, sem dúvida, vão sofrer, e o mercado todo de consumo ainda vai continuar sofrendo. Exatamente por quê? Porque a insegurança está aí, a instabilidade está aí, a gente não sabe, as pessoas que são empregadas hoje, que estão no setor de consumo, que estão ali na ponta de fato, vão sentir isso, né? O salário diminuindo, ou a perda do emprego. Então, isso acaba trazendo, de certa forma, uma queda muito considerável também nessa hora. E aí aqui vem uma questão, e acho que é importante até a gente ressaltar, né? A gente não vai entrar muito no campo político aqui, acho que nem cabe uma discussão a respeito disso, mas a gente tem que abordar que diante de todas essas situações e todos esses dados, né, o desemprego vai aumentar, o consumo vai diminuir e, naturalmente, tributos, que é o que alimenta o governo, impostos, né? A gente já vê aí uma guerra em relação a isso. Mas aí, nessa hora, eu gosto de chamar o Robson para bater um papo, para falar disso, né? Ele gosta bastante dessa guerra e desse embate. Ele é melhor do que isso, do que eu para isso. Então, vou passar a palavra para o Robson, e a gente vai conversando aqui a respeito de tudo e vamos fazendo um bate-bola aqui bem bacana. Robson, tá aí. Obrigado, Jonathan. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, já antecipo que a gente não vai ter coffee break e eu já vou na sequência.
tá? A gente não pode falar, né, do que está acontecendo agora sem a gente ver o que aconteceu fora. Por quê? A gente nada mais é do que uma interpretação dos dados que vêm de fora. Começou todo o caso lá na China, né? Passou pelo Irã, vindo pela Europa, chegou na América, chegou na gente, né? Nos Estados Unidos também. E lá eles já estão numa outra fase, né? Então a gente vai fazer uma avaliação. O João está falando da avaliação dos impactos Brasil, né? Dessas últimas semanas que foram avaliados aí com dados de cartão de crédito e de débito. E a gente vai fazer um posicionamento com relação fora do país. Então, a gente tem, primeiramente, o ponto que a gente vê no mercado, para onde que a gente olha no meu dia a dia de analista financeiro. Eu sempre estou de olho no que está acontecendo no mercado americano. A gente está muito colado no mercado americano. Então, o que está acontecendo lá? Dados de seguro-desemprego, são dados assustadores. A gente nunca viu esse volume acontecendo de uma forma tão abrupta, né? Então, isso é algo preocupante para a gente. A questão da postura do presidente americano, do Trump, é algo também que preocupa a gente. A gente vê ele um tanto quanto arredio com relação ao que o mundo vem praticando, né? Ele teve até a postura de encerrar com as contribuições com a OMS. Então, afinal de contas, é um órgão de respeito, né, que merece um pouco mais de atenção, principalmente, mas ele se sentiu ofendido com relação às informações anteriores, ele teve essa conduta. Com relação à Europa, a gente tá me ouvindo, Jonathan? Falhou um pouquinho o seu áudio, queria Jonathan? só chamar sua atenção, falhou um pouquinho o seu áudio. Tá ok o áudio? Agora, que parte que ficou... melhorou? Você estava falando do Trump em relação ao OMS, né? A postura dele, falhou um pouquinho. Perfeito. É um conflito. Ele tem uma personalidade muito forte. Então ele sentiu ofendido e a OMS não ter dado a informação, mas a postura dele foi de cortar os incentivos lá para a OMS. Outra questão importante também é com relação à atuação dos governos, né, dos governantes lá que atuam nos Estados Unidos, que também existe esse conflito. O mesmo conflito que está tendo aqui no Brasil também está tendo lá. Existe o Trump querendo a liberação, né, da atividade, porque ele está vendo que a coisa está ficando complicada lá para ele, e isso não é uma questão Estados Unidos, não é uma questão Brasil, ou qualquer que seja o país. Nenhum governo gosta de ser taxado como um governo que trouxe desemprego, que trouxe inflação, que trouxe fome. Ninguém. Esse é o rótulo que nenhum governante, nenhum partido gosta de ser taxado. Então ele vai fazer de tudo para tentar reverter. Pois não, João? Principalmente no ano de reeleição. Não escutei, João. Positivo. Nunca. Isso aí é um tiro de bazuca no pé. Não tem como. Então ele vai fazer de tudo para tentar se esquivar disso e tentar, né? Aí entra aquela questão da responsabilidade, vidas versus economia, vida versus o crescimento econômico, a sustentabilidade de uma economia. Então a gente faz esse ressalto. A gente é muito dependente dos mercados lá fora. A gente nunca pode desprezar essa questão. Importante também a gente vir na linha aí da Europa, né? Também a zona do euro é um terceiro maior player aí do mundo, e lá já acontece de forma diferente. Nós temos lá a Itália, a Espanha tentando se levantar dessa catástrofe e vindo de forma muito mais
muito mais lenta essa recuperação, tentando se erguer. Em contrapartida, a potência na Europa, a Alemanha, ela já entra com um experimento de abertura do seu comércio, né? Tentando reativar, realinhar novamente a sua forma de arrecadação, forma de consumo e fazer a máquina voltar a funcionar, mesmo que seja de forma experimental, mas já deixa essa ideia para a gente, né? Que ali lá, bom, lá passaram, tudo bem, estão tentando retomar de forma gradativa, ok, isso é uma informação positiva para a gente. Um outro player aí que a gente não pode desprezar, que é o principal astro aí no mundo, né? Que é a China. A China é aquela questão, o mundo descobriu a dependência que a gente tem deles. O mundo está descobrindo que você montar fábricas na China talvez não seja um bom negócio assim, mesmo que os custos, né, sejam maravilhosos, né? Mas e numa questão de uma pandemia, como que a gente faz? Se as minhas fábricas, se os meus produtos estão lá. A gente está vendo aqui hoje a necessidade de compra de material hospitalar e da onde que estão vindo? Estão vindo da China. E como que a gente faz? Se de lá que partiu justamente o vírus. Fica uma coisa que a gente precisa pensar, reavaliar, né? Os nossos governantes, os empresários precisam reavaliar essa questão. O Japão já começou a criar um movimento, né, de tentar resgatar suas empresas que estavam na China. Então, o governo japonês ele vai lá, a empresa, eu te pago X para você retomar a produção das fábricas aqui no Japão. Então, isso é um movimento que está começando com o Japão. E pode ser que seja expandido para outros países. Essa ideia seja difundida. Por quê? A sensação de dependência que foi criada é muito grande. Nós então, a questão dessa barreira que foi criada com a China, né? Mas agora vamos falar agora de questões internas, né? No mundo a gente já vem acompanhando, né? Como que está acontecendo, como que está sendo a retomada dos países. A gente olha para fora para tentar projetar alguma coisa aqui dentro, né? Para a gente tentar se posicionar melhor, né? Com relação aos investimentos, tentar interpretar ciclos na medida do possível, né? Interpretar alguns ciclos que acontecem fora, né? Para a gente poder se posicionar nas questões dos investimentos. Só que existe um outro fator que acaba dando uma apimentada no nosso dia a dia, né? Que é justamente a foto, né? A foto que a gente tem aí no slide, ela diz exatamente na televisão, né, pelos meios de acessos aí pela internet, pelas redes sociais, a gente tem um peso gigantesco de política em cima disso. Todo mundo querendo se posicionar, tomando partido para algum lado, ou os defensores da saúde, ou os defensores da economia, né? Então isso está criando um embate muito grande e muito perigoso, né? A gente no âmbito Brasil, a gente tem isso aí não é, só fazendo um adendo aqui, né, para a gente deixar bem neutra a reunião. Eu não tenho partido, não tenho presidente, não tenho, a única coisa que eu sou é corintiano. Isso aí não abro mão, mas não sou de partido nenhum. A gente vai tratar somente de fatos que estão ocorrendo, né? E, inclusive, desses fatos que movimentam as nossas carteiras, as nossas decisões. A gente pode fazer uma análise econômica perfeita. Eu estou com a minha planilha de estatística perfeita, está tudo em ordem. Porém, vem aquela vírgulazinha que sai de Brasília, ou que agora, recentemente, sai aqui do Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, né? Que dá aquela temperada na coisa, né? O dia que parecia que estava transparente, não está mais. Então,
a gente precisa também ter atenção na questão política, é fundamental, não tem como desvincular. A gente tem a análise de questões primárias, né? Por exemplo, no âmbito da arrecadação, se a gente todo mundo está em casa, né? A grande maioria está em casa, né? Somente os trabalhadores que estão aí fazendo das tripas coração aí para tentar ajudar a população, e a gente não tem arrecadação. O governo, né? A gente só tem duas formas do governo arrecadar dinheiro, né? Ele tem que fazer fundo como? Ou o governo, ele emite títulos, então ele vai lá no Tesouro Nacional e emite títulos para recolher valores, para subsidiar projetos e N coisas que o governo banca, ou através da arrecadação de impostos. E a conta é muito apertada, né? Apesar da gente ter uma arrecadação gigantesca, a questão da tributação é absurda no país, mas esse dinheiro ainda faz falta. Se a gente cortar ele através das arrecadações, ele vai fazer falta. Cada município tem sua forma de arrecadação de tributos municipais, existem os tributos estaduais, existem os tributos federais. A ideia é o quê? Tudo que não está sendo produzido pelos municípios e estados estão querendo colocar isso numa conta para o governo federal pagar, né? Então, isso é um dado muito preocupante. A nossa dívida interna já é muito grande. A gente fala que para pagar essa conta, que até o slide é bem didático. Quem vai pagar essa conta? O governo federal? O governo federal tem dinheiro da onde? Vai emitir mais títulos? Será que o mercado, o mundo vai interpretar isso como? Nós já temos um endividamento grande. Historicamente, é um dos maiores. Interno, né? 4 trilhões. Positivo, Jonathan. 4 trilhões. A gente vai precisar, para pagar essa conta, segundo dados estatísticos aí, mais 1 tri. Como que fica a questão do risco país, né? A gente tem um país que está se endividando, a gente tem um país que a dívida está calculada com a taxa de juros pequenininha, hoje vocês sabem muito bem disso, quem tem aplicação em DI, quem tem aplicação em poupança, quem tem aplicação num CDB do banco, quem tem aplicação pós-fixada, sabe que a taxa de juros está pequenininha. Né? Os rendimentos que a gente tinha no passado já não são mais os mesmos, né? Então, essa conta também é traduzida para a dívida do país. Então, isso é uma questão para a gente pensar. Tudo isso que está acontecendo vai chegar num ponto que o boleto vai vir. A gente sabe que o governo não está afim de pagar esse boleto, a gente sabe que os prefeitos e governadores não estão preocupados de quem vai pagar esse boleto, né? Então, isso fica a gente vai pagar para ver. Na verdade, a grande verdade é essa. A gente vai pagar porque nós somos contribuintes, né? Ou nós somos aqueles que compram os títulos do mercado e essa conta chega para a gente. Então, eu deixei até uma pauta também interessante com relação, só para a gente não deixar passar batido, do Mandetta versus o Nelson, né, com relação ao novo ministro da Saúde. No que a gente sabe, no que a gente está observando, né, nos dias que ele está atuando, ele tem uma atuação menos expositiva do trabalho dele do que o Nelson. O Nelson está pegando a pasta, dando aquela analisada, vendo aonde ele entrou, para depois tentar se pronunciar de forma mais assertiva, né? Então, existe uma cautela toda, porque todo mundo estava o telespectador do Mandetta, né? Todo esperando o programa do Mandetta à tarde para a gente assistir. E não é bem assim, né? A gente precisa de um cara que toque o Ministério da Saúde. Não falando bem nem mal. O trabalho dele achei sensacional. Não tem o que falar. Só que os conflitos internos, conflito político, novamente política, ocasionou a saída dele. Isso é notório, né?
Bom, vamos agora para como que ficará. O futuro a Deus pertence, mas nós temos o FMI que nos ajuda aí a tentar fazer uma leitura. Não é uma leitura muito boa, gente, mas a gente não pode fugir da realidade. A gente vai tentar trabalhar em cima da realidade. Então, são projeções do FMI que foram divulgadas no final do mês de março, começo de abril. E aí a gente tem uma evolução, né, separada pelo mundo, né? Então a gente tem a zona do euro, a gente tem Estados Unidos, Canadá, a Ásia, separo a China, separo a Índia, pego o Brasil e México, dos emergentes aqui da América, e faço uma avaliação, né? A gente vai olhar pelo mundo. A gente teve um PIB, para deixar bem claro com relação a PIB, eu vou falar de PIB aqui, tudo que a gente tem de produção dentro de um país ou de produção no mundo, a gente coloca como se fosse esse dado estatístico, né, que é o produto interno bruto, né? Então, todas as riquezas produzidas por um país, ou no caso aqui, pelo mundo, como que fica a variação de um ano para o outro. Então, 2019 a gente teve 2,9 o mundo. 2020, a gente tem 3% negativo, segundo projeções do FMI. Em 2021, nós teremos 5,8%. Então, ele faz aqui um acumulado 2020 e 2021 com 2,8%. Praticamente o mundo parou por 2 anos. A gente olhar 2020 e 2021, a gente estabilizou, a gente parou a produção, a gente segurou as quedas em um ano, né? Em um pouco mais de um ano e meio, a gente vai colocar. A gente precisa botar isso em pauta, porque para alguns países já saíram, para outros ainda não. A gente está na parte do não. Na Europa, a gente teve um crescimento de 1,2 na zona do euro, né? Para ser mais exato, com 2020 menos 7,5 e 2021 subindo 4,7. No balanço final, entre 2020 e 2021, nós temos negativo 2,8. Economia dos Estados Unidos, né, nossa referência, nosso ponto que a gente sempre fica de olho no mercado, como é que está o S&P, como é que está o Dow Jones, como é que está o mercado americano, o que está acontecendo lá para a gente tomar uma decisão, que hora que abre. Então a gente vive essa referência muito fortemente, né? Então, em 2019, a gente teve 2,3 de alta no mercado americano. Em 2020 já se projeta 5,9 negativo. E em 2021, uma recuperação de 4,7. No balanço final, a gente tem negativo 1,2. Canadá segue mais ou menos parecido com os Estados Unidos, né? Bem próximo. Ásia, vamos falar dos chineses. Aí o pessoal vai entender o recado, né? 2019, um crescimento de 6,1. Então, China, dados ruins, né? Se a gente olhar para o retrovisor, né? Para quem crescia 10, 8, 9, 6 é um número ainda comedido, né? Em contrapartida, nós temos 2020 com 1,2. Aí eles entregam um ano positivo ainda no PIB. Em 2021, uma recuperação de 9,2. No balanço dos 2 anos, ele tem 10,4 de crescimento. A Índia com 4,2 em 2019, 1,9 positivo em 2020, 7,4 em 2021, com balanço positivo nos 2 anos de 9,3. Aí vamos para o Brasil. Vamos falar da nossa realidade. Nossa realidade é a seguinte: em 2019 nós tivemos 1,1, lembrando tudo aquilo que o Jonathan falou, da onde que a gente saiu para chegar hoje com esses dados, né? A gente não pode esquecer. Cada país teve a sua realidade, cada país teve o seu governo, cada país teve o seu histórico para chegar hoje, encarar o Covid e entregar, né, essa projeção. Então, nós temos 2019 com 1,1 de crescimento. Em 2020, nós vamos ter
segundo o FMI, 5,3 negativo. Então, a gente vai ter um regresso muito forte na nossa produção. Em 2021, subiremos 2,9 o nosso PIB. E no balanço 2021, negativo 2,4. Então, esse é um dado não aquilo que a gente está vivendo. Agora vem uma informação mais, aí aquele dado mais que a gente tem que ter cautela na interpretação. A gente não pode olhar o gráfico e olhar o primeiro e o último, porque senão dá pane na cabeça, né? A gente não pode ter essa visão tão nua e crua, né? Aqui a gente tem as recessões no Brasil, né? Os cenários de recessão, o histórico de recessão com relação ao PIB, né? Aquilo que a gente produziu no decorrer de um ano todo. Então, se a gente for ver, o resultado de 2020, sem sombra de dúvida, é o pior desde 1900, desde do tempo que a gente era caixa no banco, Jonathan, né? E a gente tem aí, nem em 2008, a gente teve um regresso tão forte assim. Em 90, a gente não teve esse ponto também tão forte assim. A gente tem 5,3 negativo. Lembrando, pessoal, FMI. O FMI, ele tem a sua base de dados, sua forma de estudo, é uma referência para a gente, mas ainda estamos sobre avaliação. Tudo isso que a gente está falando aqui, provavelmente não vai ser exatamente, não vai acertar no ponto, né? O FMI não tem essa bola de cristal também. Então, depende de como ser conduzido o nosso país, como que o governo ele está fazendo seus acordos, né? Que precisam ser feitos, não pode ser tão taxativo com relação a fica dentro de casa ou fica fora de casa ou abre o comércio, fecha o comércio. Tudo tem que ser estudado. Nós somos um país gigantesco, cada região tem a sua particularidade, né? Então não pode ser desprezado essa questão. Bom, aí vamos para a recuperação por setores. Esse dado é muito importante, que a gente tem uma ideia, né, sobre como que será, né, o pós-Covid. Isso aqui deixa bem claro para a gente quais são os setores que vão caminhar aí, que vão ajudar a gente a entregar o 2021 positivo, mas diminuir o impacto do 2020 negativo, que é principalmente a minha maior preocupação não é entregar o 2021 positivo, mas diminuir o impacto do negativo, que é o agora, é o que a gente está vivendo. Então, o setor de alimentação, ele vai ok, ele teve uma queda, mas não tão significativa, que são os mercados, hipermercados e tal. O setor varejista já sofre bastante, o setor de restaurante, aí coloca restaurante barra lazer, né? Lazer pode anular, né? Essa questão do lazer a gente não tem, né? A gente é bem restrito. Viagens é nulo. O Jonathan falou, os dados de transporte. O cara fez uma análise entre turismo e transporte. Nesse momento, a gente tem que separar, não tem como eu tratar o turismo. Turismo para onde? Para onde quem vai comprar uma viagem hoje, né? Para onde? Vamos lá fazer compra nos Estados Unidos? Né? Não tem, fora de cogitação. Então esse dado é nulo, né? Turismo é nulo. Aos poucos vai ter o aumento de confiança. O aumento de confiança vai ser gradativo, né? Não vai ser de uma hora para outra, todo mundo vai sair no site do decolar.com e pimba, vamos fazer viagem, agora vamos fazer cruzeiro, vamos para tudo. Não, gradativo, tudo aos poucos, né? O setor de hotelaria vem junto com o setor de viagens também. Então a gente vê um ponto a ser analisado, que é justamente a virada de 2020 para 2021. A gente tem que vislumbrar, né, que o país ele tenha não digo nem um break-even, né, mas estancar
esse problema que a gente está tendo de ordem econômica na virada do ano, então de dezembro para janeiro de 2021. Né? Então, essa aí é a ideia que a gente tem para passar para vocês, que a gente está se sustentando nessa análise, né? Isso é algo que a gente está pegando agora, com base na realidade de agora, né? Pode ser que tenha alterações, possivelmente, né? Eu garanto que terão alterações nessa leitura, mas por setor não. Por setor, muito difícil a gente ter alguma alteração por setor. Então, cabe aí uma análise. Eu, Jonathan, aí a equipe, a gente se posiciona dessa forma perante nossos clientes, perante as nossas carteiras, perante os valores que nós temos responsabilidade aí por gerir, né, com os nossos clientes. Então, basicamente, essa é a linha de raciocínio que a gente está seguindo. Sem dúvida. Tomando um pouquinho a palavra aqui, Robson, acho que é o seguinte, por que a gente resolveu fazer essa análise aí de passado, né, distante, mais curto, olhar um pouco do que está acontecendo agora, ou dos impactos até mais políticos do que econômicos nesse momento, né, e por que esse gráfico aqui ilustra e responde um pouco da pergunta, né, o que vai acontecer pós Covid-19, né? Eu acredito, e nessa hora vocês, como médicos, e dentro das suas especialidades, é claro, de repente tem até informações melhores que a nossa, mas eu acredito que esse vírus veio para ficar. Não acho que vai ser algo que a gente vai se lembrar daqui a alguns anos, muito pelo contrário, acho que vai estar aí na nossa vida 2021, 2022 e daí para frente, né? O que a gente tem que torcer é para que desenvolvam uma vacina para isso, para que a gente não se preocupe com ele de fato, mas acho que, infelizmente, teremos vítimas ainda da Covid-19 ao longo dos anos. Vide que, se a gente analisar, por exemplo, que a AIDS é um vírus e há quantos anos até hoje não conseguiu, devido à própria particularidade do vírus de ter a mutação, né? Então, ou seja, tudo faz parte de um processo. Então, eu acho que, assim, neste momento, né, olhar esses dados e entender quais são as projeções para o momento atual nos faz refletir muito do que vem pela frente, né? Então, assim, o que eu responderia sobre essa pergunta do que, poxa, o que a gente pode esperar pós-Covid, né? Acho que pós-Covid a gente ainda tem um mercado com muita desconfiança, porque alguns setores da economia, só deles retomarem, digo aí o setor aéreo, por exemplo, ou as próprias lojas, de uma certa forma, com certo controle retomando, a gente vai ter um retorno da atividade, ou seja, um retorno de algo positivo, ou seja, eu paro de cair, eu estanco essa queda, né, que eu tenho hoje de consumo e de todas as projeções econômicas, basicamente, e passo a olhar com uma perspectiva de futuro. Mas aí, de novo, entra um outro lado que é a confiança, né? Como eu digo, por exemplo, hoje, a maioria das empresas, elas têm uma gestão falha, né? Infelizmente, mas é assim. Falta planejamento, falta uma DRE em determinadas empresas, né? E na sua grande maioria, eu poderia dizer. Então, isso faz com que, assim, muitas vezes o empresário e as grandes empresas, a gente sabe que grandes empresas vão passar por esse momento de uma maneira muito mais tranquila. Então, assim, falando da Bolsa, a gente sabe que as empresas que estão lá vão sofrer, algumas, de repente, uma ou outra ali pode sofrer um pouco mais, pode ter que ter uma ajuda maior, mas a grande maioria que está ali vai passar. O grande problema está onde? Está na nossa localidade. Por exemplo, Ribeirão Preto, com as suas lojas do seu centro, das suas lojas de shopping que não pertencem às grandes redes, ou seja, aquilo que é mais local, isso vai sofrer. Mas passando isso, de uma certa forma, esses dados vão começar a mudar, vão começar a progredir. A qual velocidade? Aí é onde entra também o papel do governo muito forte, né? Em relação a qual direcionamento está sendo dado, como está sendo o comportamento em relação a isso, como está sendo o comportamento até das perspectivas de reforma,
Porque, como mostra, inclusive, nesse gráfico, a gente olha setor por setor, naturalmente eles vão retomar. Faz parte do processo. Algumas empresas de maneiras muito diferentes, né? Vídeo que nós estamos fazendo aqui, né? A gente não fazia, raramente fazia uma live, raramente fazia uma reunião por videoconferência. E as empresas vão ter que se reinventar, os modelos de gestão, os modelos de atuação das empresas e de todos os setores vão ter que se reinventar. Então, de certa forma, a gente enxerga, sim, uma recuperação início de 2021, né? Mas por uma retomada natural. Não dá para falar que vamos voltar, por exemplo, a uma bolsa a 120 mil pontos. Até porque eu acredito que, normalmente, a nossa bolsa estaria ali em 90 mil pontos, né? O restante dessa pontuação já era uma pontuação que, vamos falar assim, especulativa. Nós não tínhamos dados, fatos, valores, ou seja, resultados de empresa que trouxessem suporte para toda aquela pontuação e para todos os preços dos ativos, né? A gente vinha muita ação já valorizada, então isso trouxe também uma certa realidade para os ativos neste momento. Acho que é importante dar esse time. Acho que esse ano é um ano que a gente não vai ter muita evolução, a não ser para o último trimestre, de fato. A gente vai sofrer ainda segundo, terceiro tri, e aí depois uma recuperação gradual da economia, mas, de novo, a gente vai ter um desemprego muito alto, nós vamos ver várias empresas nas nossas localidades que vão deixar de existir, infelizmente, né? Mas eu acredito que o Brasil, se continuar com o planejamento de reformas para final do ano, início de 2021, a gente ainda consegue ter um olhar otimista para isso. Passando esse pico e o nosso comportamento em relação a esse vírus, passar desse momento de pico aí para junho, julho, eu acredito que a gente consiga ter um final do ano e o início do ano um pouco mais promissor. Era isso que eu queria ressaltar. Beleza. Muito bom aí. Eu acho que eu vou passar agora direto para o Cláudio, para ele fazer algumas ponderações aí, e depois eu pediria que ele prosseguisse aí, nós temos algumas questões, que ele fizesse uma moderação. Muito bem. Queria primeiro agradecer ao Ricardo, agradecer ao Francinaldo, parabenizar o Robson e o Jonathan, né, pela excelente palestra, e vou trazer um pouco da minha visão aqui, depois a gente vai tirando as dúvidas e vai discutindo. Bem, a minha impressão sobre essa crise é qual o inconsciente coletivo que ela vai trazer, né? Por ser uma crise causada por um vírus, a gente sabe que, se a gente voltar na pandemia lá da peste negra, até hoje a gente vive com um certo receio e um sentimento de nojo em relação aos roedores, né? E isso a gente nem viveu. Imagina que a gente nem viveu essa crise e tem esse inconsciente coletivo. Então, qual é o inconsciente coletivo que a pandemia do coronavírus vai trazer para a população? Eu acredito que seja essa noção de aglomeração. Isso aí está muito óbvio, né? A China voltou agora, está voltando, né, a economia ao normal, e 95% das Starbucks reabriram lá. E o movimento foi 60% menor. Ou seja, as pessoas iam na Starbucks, mas não ficavam mais lá, né? Mesmo com a pandemia já tendo diminuído de uma forma importante. Então, elas compram e vão embora. Talvez essa seja o novo normal, né? A gente não sabe que novo normal vai ser esse. Então, a gente está vendo que as pessoas estão mudando os hábitos, idosos estão entrando em aplicativo ali para pagar as contas do banco, não faziam isso, os delivery aumentando, o e-commerce aumentando, a telemedicina surgiu, os médicos não esperavam por essa, estão tendo que conviver também com essa realidade. Talvez não seja o modelo ideal, mas é a realidade. Eles têm que aceitar. A gente não vende só consulta nem cirurgia, a gente vende qualidade de vida e saúde. E isso é uma realidade. Quem não se inserir nessa realidade vai começar a estar um pouco fora desse mercado. A gente viu impressoras 3D sendo lançada nesse período. Aqui em Rondônia, o IFRO elaborou o clamp, né, do tubo orotraqueal para a gente não se contaminar com o coronavírus, tudo com impressora 3D. Então, a gente viu restaurantes aí que ficaram parados durante a quarentena, outros lançaram playlist, entregaram aquela experiência do restaurante em casa. Vimos a educação online também descontando, olha o que a gente está fazendo aqui, né? Eu não sei, eu jogo uma pergunta, acho que até para o Ricardo, será que os nossos congressos vão continuar fortes? Será que esses video call não vão ganhar mais força, né?
Eu fui no congresso, no Global Summit de São Paulo, em 2019, de telemedicina, e vi coisas incríveis lá. A Universidade de Stanford acompanhando cirurgia com aqueles óculos virtuais, educação médica com óculos virtual, aula de anatomia em 3D. Então, o que eu vejo é que até a própria previsão do varejo americano agora, que demitiu 1 milhão de pessoas, foram 22 milhões, né, de pedidos de seguro-desemprego, mas só o varejo americano foi 1 milhão. E me parece que a previsão é que ele não vai readmitir todo mundo. Vai readmitir em torno de 85% desses desempregados, né? Ou seja, a gente não sabe se as lojas vão ter que ser redesenhadas, a experiência presencial vai continuar existindo, se essa experiência, de repente, já tem loja na Inglaterra aí que divulgou um avatar que faz suas medidas, né? Autoatendimento, né? E teleatendimento, você já pede roupas, né? Sem nem precisar provar. Então, isso tudo vai ter que ser... A gente viu vídeo na Califórnia de drone entregando pizza, né? Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Tem reunião aí do ministro da Economia, já com o Bolsonaro, falando sobre a Bitcoin real, né? Então, tem essa realidade também da criptomoeda. Será que o dinheiro vai acabar nos próximos 10 anos? Tudo isso são coisas que estão acontecendo durante essa crise e que a gente não pode ficar de fora. Como eu sou médico, e o Ricardo também, a gente sempre tenta olhar com a visão de médico, né, essa crise. Uhum. E a minha visão de médico é que é uma crise que não é financeira, é uma crise por um agente biológico. Tem descrito, eu estava assistindo a live do Divesh Makhan, do Iconic, não sei se vocês conhecem ele. Ele comentou sobre essa existência de 1.700 vírus ainda em animais que provavelmente vão ser transmitidos aos seres humanos. Então, é uma média de uma pandemia a cada década. A gente precisa ficar atento a isso. Talvez mutações do vírus, novos picos. Eu fico esperando que a economia se reaqueça atrelada à vacina. E a Oxford parece que está na frente. O ministro da Saúde inglês anunciou hoje que a Oxford já está em fase clínica, a vacina deles, né, que deve sair em setembro. Mas, como o Jonathan falou, a gente não sabe se sai, se não sai. Né? O AIDS não saiu, o dengue nunca saiu. Dengue tem 4, 5 tipos de vírus mutantes. Será que vai ter outro coronavírus mutante ou outros novos vírus? Então, eu prefiro entender o mundo como um mundo já de pandemias sequenciais. E o que é que as empresas vão ter que fazer? O que é que eu estou vendo acho que o número de investidores vai aumentar, porque o medo que essa pandemia causou vai levar essa vontade das pessoas terem reserva, porque quem não teve reserva, nesse momento, de reserva de emergência, passou um sufoco. Os já investidores, eu acredito que eles estão tentando olhar o movimento, né, dos céus das empresas, o que é que os céus estão fazendo de criatividade para estar nesse mundo, nessa nova era aí, digital, né, nesse mundo complexo. E me parece que também esse termo que já está sendo comentado aí no mundo do fim da gambiarra digital. As empresas têm feito uma gambiarra digital e me parece que você precisa agora aprofundar mesmo para um mundo digital, porque senão vai ficar de fora do mercado. A gente não sabe como que a população vai voltar a consumir, porque um hábito é formado em 27 dias e a população está passando em média 2 meses em casa aí com essa pandemia. Então, talvez os hábitos mudem de uma forma definitiva e a gente não está ainda digerindo isso, os hábitos de consumo. Eu acho que era isso aí que eu tinha para moderar e parabéns aos palestrantes. Vamos abrir, talvez, para perguntas, né, Ricardo? Obrigado, Cláudio. Só queria fazer... Oh, perdão, doutor. Eu só queria fazer uma adenda no que o Cláudio falou. A gente já vinha discutindo antes até a respeito do desemprego, por exemplo. Eu já falava em algumas apresentações, em algumas consultorias que nós fazíamos, que o desemprego no Brasil mesmo, que você percebe que está demorando para reduzir. Eu acho que isso já faz parte da própria automação das empresas, né? Como o Dr. Cláudio colocou, que desse 100% do desemprego americano no setor de consumo, 85% talvez seriam readmitidos, né? Mas em quanto tempo? Porque as empresas nessa fase se reestruturam, entendem que, poxa, eu posso automatizar e eu vou fazer isso com muito mais eficiência, com menor custo, e isso me traz um resultado muito mais interessante num curto espaço de tempo. Então, ou seja, uma outra preocupação que a gente tem que ter com o analfabetismo funcional, né? Assim, as pessoas deixando de ser especialistas ou não buscando isso. Por quê? Porque se aquilo que você faz
pode ser substituído de uma maneira simples por um computador, uma máquina, alguma coisa. Infelizmente, a gente vai ter cada vez mais pessoas aí procurando alguma coisa, né? E desempregadas. Então, é bem isso. Bom, beleza. O Jonathan, o Robson, o Cláudio também, se quiser dar um comentáriozinho aí rápido. Nós temos 3 perguntas aqui para a gente finalizar. Depois, se tiver algum tempinho, eu também quero fazer uma ou outra. Em relação a Fabiana está perguntando o seguinte: a pandemia da Covid-19 não tem precedentes, né? Como nós vimos. Na verdade, se você considerar o passado, do ponto de vista de mortalidade, não é uma das epidemias, das pandemias que mais, longe disso, aliás, mas talvez do ponto de vista de repercussão hoje no mundo globalizado, sem dúvida alguma que houve que está sendo, pelo menos é a pandemia do WhatsApp, né? Nós recebemos todo dia informações verdadeiras ou falsas, mas seguramente é a pandemia do WhatsApp também. Bom, é uma grande oportunidade de observarmos quais são as assets mais preparadas para as flexibilizações. Eu acho que isso é importante. Vocês acreditam que possa ocorrer uma mudança também no perfil, na cotização de alguns fundos, como por exemplo, fundos com D+30, D32? Qual é a opinião de vocês? Pode começar. Especificamente, nesse tipo de investimento, não. Tá? Isso mais tem a ver, de fato, com o individual, com o planejamento, como está a concentração, do que, de fato, com um fundo em específico. E aí eu vou dizer o porquê. Quando a gente fala de um fundo com D+30, com D+15, isso está muito mais envolvido na estratégia que o gestor possui em cima daquilo que ele está buscando, da política do fundo, né? E aí nós estamos falando de fundos um pouco mais sofisticados. Sofisticados em que sentido, né? Eu tenho estratégias mais elaboradas, então eu falo de um fundo multimercado, eu falo de um fundo de ações. Por quê? Porque eu não posso comprometer o fundo a ter um desempenho ruim, por exemplo, por uma falta de caixa ou por como eu poderia dizer, uma quantidade de resgates, por exemplo, num curto espaço de tempo, ou seja, o gestor não conseguiria cumprir com o seu papel dentro do objetivo e da política do fundo. Agora, o que é importante, o que a gente ouviu falar bastante em relação à economia nesses dias, nós tivemos fundos conservadores, né, fundos de renda fixa, como nós podemos chamar aqui, que deram rentabilidades negativas, né? E isso aconteceu porque boa parte desses fundos você tem não só títulos públicos atrelados à inflação, à taxa de juros, alguma coisa de taxa de juros pré-fixada e até dívidas do setor privado, dívidas de empresa, né, aquilo que a gente chama de crédito privado, e os prazos desses títulos são maiores do que os prazos de resgates que você tem para esse tipo de fundo. Geralmente em D+1, ou seja, eu solicito o resgate hoje, no outro dia ele já está na minha conta, ou mais 5 dias, mais 4 dias ele está na minha conta. E aí, diante dessa situação de insegurança das empresas, de uma forma geral, muitas pessoas saíram resgatando desse tipo de fundo e os gestores tiveram que vender ativos, porque só o caixa do fundo talvez não tenha sido suficiente para cumprir as obrigações com esses resgates. Então, de certa forma, talvez em relação a esses prazos, eu não acredito que de fato seja o principal impacto, mas sim de uma forma individual, que eu quero dizer assim, a pessoa tem que estar olhando que ela de repente não pode estar tão concentrada nesse tipo de fundo ou com todo esse prazo. Isso também não é sinônimo de ser uma estratégia tão assertiva. Espero ter respondido qualquer coisa. Sim. Então, depois nós vamos enviar as questões para vocês. Aí, tiver até mais um tempinho, pode até escrever, porque a gente coloca no nosso site. Considerando aquele gráfico que vocês mostraram, né, o Robson, e também você salientou
a expectativa da queda e da recuperação, vem a próxima questão, né? Em relação aos serviços essenciais e sua relação com as ações setoriais, quais seriam, na opinião de vocês, as mais valorizadas a partir do pós-Covid aí? A tecnologia ou a siderurgia? Ou outra, por exemplo? Eu opto pelo consumo, doutor. Eu acho que um país em recuperação, ele precisa ter consumo. Então, eu parto por essa linha de raciocínio. Se a gente for falar de especulação, aí a gente já vai para uma outra linha, né? Se eu falar assim, eu tenho os papéis da Azul, da Gol, da CVC, todos muito machucados, muito machucados. Se essas empresas começarem a atuar novamente e mostrar um trabalho bem feito, eu acho uma grande oportunidade de especulação. Mas se a gente fizer uma análise puramente econômica, de necessidade, as primeiras necessidades que vão ser supridas, né, uma pós-catástrofe dessa, né, seriam questões ligadas ao varejo. Eu parto por essa linha de raciocínio. Não sei se os colegas também seguem também ou não, se tem outras ideias, mas eu penso dessa forma. Eu acho que de um conceito geral, a velocidade de recuperação, acho que assim, todas vão recuperar, né? Eu não acredito que, eu acho que assim, a gente está tomando, pelo que eu comentei, se o governo trouxer propostas interessantes, as reformas forem aprovadas, naturalmente, em um ano e meio, a gente tem uma recuperação muito, muito forte de todos os ativos. Acho que mais sofrer, as ações que mais sofreram agora, acho que num curto espaço de tempo, as que mais têm chance de recuperar. Tecnologia, sem dúvida, porque a gente está descobrindo aplicativos de reunião que a gente nem sabia que existia, né? Então, acho que cada vez mais a tecnologia vai tomar conta e é um setor que não tem fim, pelo menos na minha opinião. E acho que o setor de siderurgia, sem dúvida, commodity, é natural. O Brasil é um grande exportador e o mundo consome demais. Mas acho que, assim, tudo aquilo que mais sofreu agora tende a ter uma velocidade de recuperação mais rápida do que os outros setores. Eu vou só complementar, inclusive a questão do governo. O governo, ele tem por premissa aí, básica deles, incentivar o consumo. O consumo traz um resultado bom para o governo. O consumo faz com que os empregos sejam preservados, né? e que a roda continue girando, numa velocidade, claro, que vai ser reduzida, mas com o menor impacto possível. Todo mundo esperando o quê? A atitude do governo. Mais uma vez, a política entrando com tudo nessa questão. Bom, tem um comentário aqui, uma questão até bastante elaborada aqui, feita pelo Vitor Alberto, que é a seguinte: é comum que nós pensemos em retomada e reaquecimento econômico nesse momento e no pós-crise. Existe uma certa expectativa que a ajuda necessária para a retomada precisa aí de um empurrãozinho do governo, como política fiscal, expansionista e pacotes pró-consumo. Que foi mais ou menos isso aí que você entrou nessa linha aí. No entanto, como foi dito há pouco, a conta não fecha. O governo pode se endividar mais, elevando talvez a dívida pública para próximo a 100% do PIB. Então, essa é uma questão. Partindo desse cenário, podemos esperar uma Selic mais alta nos próximos semestres? A retomada de investimento em infraestrutura e crescimento talvez fique em segundo plano, já que a capacidade ociosa do Brasil está enorme, que é o desemprego e a baixa demanda. Onde deve ser o X da retomada? Serviços, consumo e estrutura. Acho que é um complemento aí da sua resposta, né? Ele praticamente leu meu pensamento, né? O Vitor aí que fez a pergunta, estamos pensando junto, hein? Essa é a ideia. Todo mundo espera uma ajudinha, um empurrãozinho do governo. O governo está sem esse capital para dar esse empurrãozinho, mas alguém vai ter que pagar essa conta. Se a gente fizer uma avaliação, o que a gente espera também, né? Mas isso é uma outra história, é para uma próxima live, mas o governo poderia também ajudar cortando na própria carne, né? Poderíamos, né? Mas aí entra a história do fundão,
né? Podia ser revertido, mas isso é a próxima live, né? Uma resposta até mais complexa aí, porque envolve muitas coisas, mas acho que resumidamente a gente entrou. Só fazendo um detalhe em uma questão, talvez que ele tenha perguntado aí, assim, a gente tem que ter um certo cuidado, o governo tem que ter um certo cuidado em aproximar aí, muito a dívida PIB perto dos 100%, né? Vide que, por exemplo, os Estados Unidos está acostumado a fazer isso, mas pelo poder econômico que eles têm. O Brasil ainda, né, nós não temos uma economia americana madura daquela forma, então a gente tem que tomar cuidado, por isso a importância das reformas, de um plano mais austero, exatamente aí passando tudo isso, continuar na linha que tinha exatamente das privatizações, de tirar aí o fardo das costas do governo e do próprio empresário, né? Então, isso, de certa forma, faz sentido, porque o gatilho vai ter que ser no consumo. Vai ter incentivos? Alguns, né? Mas, de certa forma, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a gente ainda é muito dependente do capital externo, de uma certa forma. A gente vai ter, com certeza, se a gente tiver um consumo retomando muito forte, uma pressão inflacionária muito grande, né? E aí, sem dúvida nenhuma, a taxa de juros deve subir, mas eu não acredito isso num curto espaço de tempo, exatamente porque essa demanda, a inflação de demanda não deve acontecer num curto espaço de tempo com tanto impacto, né? E aí também vale ressaltar, porque eu também acredito que a taxa de juros, cortando mais do que ela está, não vai trazer tanto respiro ainda para a economia, né? Isso tem que ser de uma forma gradativa e também pensada exatamente. O contrário também é verdadeiro, Jota. Porque o dólar está alto. Sem consumo não tem inflação. Para que eu vou subir Selic? Exato. E outra coisa, o dólar alto pode já trazer uma certa inflação para a gente aí também, num curto espaço de tempo. Então, talvez reduzir a Selic com muita velocidade também não seja tão interessante. Eu queria fazer um comentário. Eu li um artigo essa semana. A Morgan Stanley, eles fizeram uma previsão de que os Estados Unidos teriam uma possível recuperação apenas no segundo semestre de 2021. Então, vejam só, hein? Os Estados Unidos, que é uma economia extremamente pujante aí, vem, né, desde de uns 4 anos aí do governo Trump, acelerando cada vez mais. E o mercado, a gente sabe que ele precisa trabalhar com expectativas, né? Nesse artigo, ele cita também que a questão do distanciamento social, ele acredita, o colega, a pessoa que escreveu o artigo, que o distanciamento social permanecerá até o próximo ano. Nós estamos falando aí no mês que vem, então, mas de alguma forma, eu acho até que vocês... Confiança, doutor. Na questão da confiança, no que o Cláudio também disse, né, o que fica da crise, né, e isso pode ter um impacto bem mais profundo do que nós imaginamos, né? Também considerando o impacto no turismo, voltando aí a bola aí para o Cláudio em relação aos nossos congressos, né, no mundo médico a gente sempre viveu congressos e mais congressos, né? Embora eu acho que houve uma mudança em relação à questão da dificuldade na realização dos congressos, com um maior distanciamento das empresas, mas não acho que houve um menor número de congressos. Sem dúvida, eu acho que essas plataformas vão substituir alguns, outros não, mas talvez serão um motivo aí para redução de custo. Então, aqueles que pensam em organizar eventos, eu acho que as plataformas digitais tiveram que se adequar, como, por exemplo, o Zoom, que teve um problema com segurança. Eles não estavam... Da noite para o dia, milhões e milhões de pessoas começaram a acessar essa plataforma. Já existem outras e a competição vai ocorrer. Então, eu acho que no meio da crise muita coisa vai acontecer, né? Em termos de melhora de alguns aspectos, mas
ainda nós não temos, eu acho que, uma dimensão para avaliar o quão profundo essa crise vai impactar em alguns setores, como, por exemplo, o turismo, né? Eu acho que o Robson foi feliz quando ele disse que uma coisa é o transporte, é você levar uma carga, isso e aquilo. Outra coisa é você, não, eu vou tirar férias para viajar, até porque nós temos que lembrar que muitos trabalhadores tiveram férias antecipadas. Então, tudo isso vai impactar muito nesse setor. E é um setor que muitas cidades e países sobrevivem por conta do turismo. Perfeito, perfeito. Essa é a ideia mesmo. Eu acho que o Ricardo aqui fez uma última questão, uma análise, acho que você falou um pouquinho aí, Robson, da maquininha de dinheiro, né? Isso aí, os Estados Unidos, ele esse é o perigo. Aí é o perigo, crise tá dessa, mexendo com a você tem o bomba. dólar a 5,30. Que maravilha, né? Para os caras, né? Pode não ser também, né? Imagina as pessoas com dólar alto e ainda com aquele medo da pandemia, sem querer pegar um avião ali para viajar para a Europa. Será que elas vão dar o jeitinho delas em suas férias? Vão viajar ali pelo Brasil mesmo? Vão pegar um carro, vão consumir petróleo, vão estimular o turismo local, né? Eu e o Jonathan, a gente conversou essa semana. É uma analogia simples, mas é bem realista. Jonathan, lembra o que ficou no H1N1? Que a gente começou a usar? O álcool em gel. O que vai ficar agora na nossa próxima agora, né? Nessa que a gente está vivendo agora, a máscara. Então são as adequações que a gente está tendo, né, No? Falando até do que o doutor colocou, do comentário que o doutor Ricardo fez, eu acho que é isso, né? Assim, os hábitos vão mudar. Falando que a recuperação da economia americana pode ser no segundo semestre de 2021, diante de tantas incertezas, pode até fazer sentido, e sem querer fazer uma teoria conspiratória, eu acho que o importante também é ressaltar que nós já tínhamos uma certa desconfiança em relação à economia americana, por estar no fim de ciclo, né? Então, assim, vale aqui uma pergunta, mas que seria uma teoria conspiratória, mas, poxa, será que o vírus vai causar todo esse impacto na economia americana, falando exclusivamente deles, sem esquecer o global, mas ou também vai trazer um reflexo da incompetência da gestão, né? Por uma questão de imprimir dinheiro e você tem inflação ao produtor ainda abaixo, uma medida de inflação americana que gera dúvidas, você tem juros que estava subindo e de repente começaram a cortar já antes de tudo isso, ou seja, você já tinha uma instabilidade que talvez pudesse pintar uma crise econômica e hoje, de repente, a Covid-19 pode estar levando toda essa culpa e, na verdade, tem muito dessa questão de imprimir dinheiro e tudo mais. Então, pode ser sim, né? Que talvez demore um pouco mais para ter uma retomada mais forte. Pode. Isso pode, eu acabei de dizer, pode fazer sentido? Também pode, né? Mas ainda, quer dizer, isso vai ser alguma coisa que a gente vai analisar de trás para frente, ou de frente para trás, né? Vamos assim dizer. Olhando lá, depois falar, realmente isso aconteceu. Ô, Jonathan, e naqueles seus rankings lá de crise, se a gente somar a crise política, a recuperação é muito mais lenta, né? Subprime foi assim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque você tem um reflexo muito grande, né? Como aqui no Brasil. E hoje. E vamos fazer uma breve análise aqui. Quando você olha 2008, todo o impacto que teve 2009, a recuperação, vamos falar em número de bolsa, por exemplo, nós tivemos já uma recuperação expressiva em 2009, mas você tinha um governo de coalizão alinhado, teoricamente, ali, com o Congresso, com o Senado, que aprovaria algumas coisas ou entrariam algumas medidas ali que ajudariam e dariam esse incentivo, por exemplo, para uma retomada. Hoje, querendo ou não, a gente tem um governo que não é um governo de coalizão, né? A gente tem um governo que está batendo de frente com a Câmara, está rompido com a Câmara, está praticamente rompido com o Senado, né? Ali com o presidente, vamos assim dizer, mas tem um pouco mais de força lá.
Isso, se a gente envolver toda essa análise de que, poxa, eu preciso de reformas aprovadas de uma maneira legal, sem que ela seja totalmente dilacerada em cada uma das casas, que os interesses políticos não sejam prevalecidos ali, a retomada pode ser muito mais complicada, sem dúvida nenhuma. Beleza, Cláudio, podemos encerrar aí, que é o último comentário. A palavra da crise é reinvenção. Eu ainda acredito nos empreendedores brasileiros, que cada empresa, apesar de a gente viver numa pandemia eterna, vai ter que se reinventar nessa nova era digital, vai ter que se arrumar um jeito de continuar vendendo, mesmo as pessoas estando mais isoladas, estando mudando seus hábitos. Um pouco disso aí, olha, nós estamos fazendo, porque nós tínhamos um evento programado agora para junho, em Fortaleza, que nós tivemos que prorrogar isso aí para novembro, fora outros eventos que foram cancelados, mundo afora aí, inclusive aqui no Brasil, obviamente. E a forma que nós achamos aí para trazer, né, para continuar até essa questão da educação continuada, e na minha opinião, até melhorando isso, por exemplo, colocando assuntos que habitualmente a gente não fala isso em congressos, principalmente na área que nós atuamos aí, né, uma área muito específica, talvez isso venha abrir um pouco a cabeça das pessoas que o mundo, como disse, quase disse o Cláudio, o mundo é VUCA, né? Ou seja, é um mundo em ebulição, é um mundo que muda dia a dia. E nós temos que estar preparados, seja para qualquer tipo de situação. E essa é uma delas. Eu acho que quem soubesse reinventar sairá na frente, sem dúvida. Como pessoa, como entidade, como país, essa é a mensagem que fica. Perfeito. É isso. Gente, um abraço, boa noite, obrigado, hein? Um abraço a todos. Obrigado, doutor. Queria agradecer a todo mundo, mais uma vez, a oportunidade, em nome da WIT. E aí a tela está compartilhada com os nossos e-mails e contatos, WhatsApp. Então, fiquem à vontade, quem participou da live aqui com a gente, em fazer perguntas depois, para que a gente possa responder, bater um papo também via WhatsApp ou e-mail, tá bom? A gente está à disposição. Obrigado, doutor Cláudio. Obrigado. Valeu. Também mais uma vez. Tchau, tchau. Grande abraço. Um abraço. Boa noite. Tchau.